Eu quero trazer uma palavra. Na verdade, eu estive no encontro de pastores essa semana, segunda, quinta, de pastores da Cristianismo Decidido. Houve tanta palavra profunda que eu tinha um monte de mensagens para transmitir para se eu quisesse. Mas eu vou ficar com uma mensagem que Deus me deu antes dessa semana acontecer. Eu queria compartilhar com vocês Mateus capítulo 27, de versos 3 a 10. E eu vou tentar não ser deprimente, porque nós vamos falar sobre uma coisa que é bastante severa, que aconteceu com o discípulo de Jesus, chamado Judas. Mas eu quero trazer algo que traga vida para vocês. Então, vamos tentar trabalhar uma coisa muito negativa de uma maneira positiva. Vamos lá. Mateus 27, versos 3 a 10. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Pai, abençoa essa palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, deixa eu desligar esse celular aqui. Uma das coisas assim que... Desliga a coisa. Uma das coisas assim que eu vejo muito em relação a essa história de Judas é como a mente do homem consegue fazer truques com o próprio homem. Diga comigo o seguinte, eu sei que vocês não gostam de ser macaco de auditório, mas diga comigo o seguinte: a mente mente. Isso é importante que você tenha bem claro. A tua mente mente para você. E você consegue estar convicto de coisas que são completamente ilógicas, se você não prestar atenção às estruturas de pensamento em que você se baseia. Isso é muito importante porque uma característica do pecado é que ele é progressivo. Ele vai quebrando uma estrutura da moral aqui, e quando você pensa, não dá nada, de repente outra estrutura da moral vai sendo quebrada, e o seu caráter vai sendo demolido pouco a pouco. E de repente, quando você finalmente se dá conta do que você foi capaz de fazer, você já foi longe demais. Uma frase que eu vi do pastor Charles Swindoll é verdade. O pecado sempre vai te levar mais longe do que você quer ir. O pecado sempre vai te segurar por mais tempo do que você desejaria. O pecado sempre vai te cobrar um preço muito mais alto do que você está disposto a pagar. Essa é a grande verdade. Pecado sempre vai te levar para onde você não quer. O pecado sempre vai te fazer pagar um preço mais alto do que você gostaria de pagar e vai te segurar por mais tempo que você gostaria de ficar. Nós vamos observar isso na vida de Judas e eu gostaria de mostrar para vocês algumas contradições interessantes e assustadoras até
na história de Judas. Vamos começar assim. Judas, um discípulo de Jesus, um homem que foi chamado, teve autoridade do mesmo jeito que teve autoridade todos os outros discípulos, teve autoridade para curar pessoas. Imagina Judas, o Iscariotes, viu um enfermo com a mão encolhida, foi lá, orou, impôs as mãos, a pessoa foi curada porque Jesus lhe deu autoridade. Judas viu demônios serem expulsos, ele mesmo teve autoridade sobre demônios para expulsá-los. Judas fez tudo isso. Judas viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus andar sobre as águas. Ele viu tudo isso. Ele viu Deus em pessoa na terra, na figura de Jesus. Agora você fica pensando assim, como que pode um cara com o melhor discipulado de todos cair tão fundo? Você entende que não é a qualidade do discipulado de Jesus que falhou? Não é. Ah, mas eu não tive mestres que me dessem uma educação para que eu não caísse nesse pecado. Você pode ser discípulo de Jesus e cair. Porque a mente mente para nós. Vamos pensar assim, sobre Judas. Pecados secretos deformam nossas mentes e distorcem nossos valores. Judas, ele tinha um sonho. Quando ele se tornou discípulo de Jesus, ele era um sicário. O que é um sicário? Sicário é um sujeito que carrega uma adaga, um punhal. Sicários eram conhecidos como revolucionários, mais ou menos como aquele sujeito que tentou matar Bolsonaro, o Adélio Bispo lá. Entrava no meio da multidão, se aproximava de uma autoridade romana, enfiava o punhal no peito dele e saía, se perdia, sumia. Eram terroristas, digamos assim, que se insurgiam contra o Império Romano. Afinal de contas, nenhum povo dominado por um império externo se sujeita a isso com facilidade. E Judá, Israel, não era diferente. Eles não aceitavam o Império Romano, mas o Império Romano tinha força. É a mesma coisa que se, por exemplo, a China invadisse o Brasil não tem condições para manter uma guerra contra um país como China, ou como Estados Unidos, ou como Rússia. Nós seríamos dominados. Nós iríamos fazer guerrilha por dentro, mas seríamos dominados. É difícil para nós manter a soberania contra um país tão bem armado como estes. Pelo menos eu acho. Pode ser que não. Seria uma grata surpresa. Mas então você observa que os judeus também tinham esse perrengue com Roma. E esse grupo, os sicários, eram pessoas que sonhavam na destruição do Império de Roma e sonhavam com a restauração do Império de Salomão. Que Salomão teve um reino de glória lá no passado. Não do rei Salomão, mas o império com a mesma glória, com o mesmo poder do rei Salomão, lá milhares de anos no passado de Judas. Então Judas sonhava com o império político, sonhava com um Messias que governasse como um rei, tivesse seus servos, tivesse carruagens de ouro, tivesse exércitos, e assim combatesse Roma e destruísse Roma, estabelecesse o império judeu. Era esse o sonho de Judas. Quando Jesus vem falando em morrer, em dar a sua vida, isso foi uma frustração para ele. Não é assim. O reino tem que ser com força, tem que ser com soldados, com derrotas do exército inimigo. Mas você está falando em entregar a sua vida? É dar a outra face? Como assim? E aí, amados, Judas também tinha um outro problema. Judas, ele tirava da bolsa, que os discípulos tinham um valor em comum, tinham uma bolsa em comum, onde as ofertas eram depositadas. Até mulheres piedosas investiam no ministério de Jesus, para eles terem algum recurso, porque Jesus não cobrava nada pelo que fazia.
pessoas piedosas, mas a Bíblia fala inclusive de uma Susana, de onde vem o nome da Susan, que abençoava o ministério de Jesus com seus recursos. Bem, Judas tomava desse dinheiro, mas ele era o tesoureiro. Quando uma mulher, Maria, derrubou o vaso de alabastro, quebrou o vaso de alabastro, derramou sobre os pés de Jesus, Judas reclamou, disse assim, isso é um desperdício, esse dinheiro, isso podia ser vendido por um alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres, né? Bolso dele. Então você vê, esse é o Judas. Um cara que exteriormente parece uma pessoa boa, mas por dentro existe um comportamento secreto. Pecados secretos vão fazer truques com você. Essa é uma das razões porque ter um conselheiro maduro, sábio, fundado na palavra de Deus, é geralmente uma das mais saudáveis espécies de relacionamento que você pode cultivar. Com ele, você pode descarregar todas as coisas ocultas e admitir elas, reconhecer elas e lidar com elas. Judas não tinha ninguém assim, e assim não estava procurando por isso. Antes que pudesse encontrar alguém com quem aconselhar-se, Satanás entrou na vida dele e ele se tornou um peão na mão de Satanás. Amados, avalie sua vida. Você tem um comportamento oculto que você gostaria que ninguém soubesse. Esse comportamento oculto vai ser sua destruição. Essa é a verdade. Se você tem uma agenda secreta, se você tem um comportamento secreto que você não trata, não expõe à luz normalmente, esses pensamentos secretos, essa agenda secreta, são coisas vergonhosas, destrutivas, e isso pode significar a sua derrota. É essa a verdade aqui. Judas tinha uma vida dupla. Judas tinha um comportamento duplo. E com o tempo isso vai se formando uma dissociação em aquilo que nós somos por dentro e aquilo que nós somos por fora. E nós perdemos a habilidade de nos sentir desconfortáveis com isso. Todos os atos de encobrimento do pecado são enganosos. E o pior dos resultados é o autoengano. Quando nós enganamos a nós mesmos. Sabe, amados, quando eu disse que a mente mente para nós mesmos, nós somos capazes de nos fazer convictos das nossas próprias mentiras. E nos sentimos indignados quando alguém nos contradiz nas nossas mentiras, porque nós passamos a acreditar nelas. É o que estava acontecendo com Judas. Judas se sentia, na verdade, um bom homem na sua intenção de destruir o Império Romano. Mas quanto mais você permanece na prática da hipocrisia extrema, tanto mais se torna habilidoso em seu fingimento, consegue enganar mais pessoas e, o que é pior de tudo, consegue enganar a si mesmo. Judas tinha confiança daqueles discípulos. Ele era o cara que tinha a bolsa. Eu vou entregar a contabilidade da igreja para alguém em quem não confio? Eu conheço o Arno, o tesoureiro da igreja. Você acha que eu ia entregar a tesouraria da igreja para ele se não confiasse nele? Não dá. Então você imagina, Judas não era um Zé ninguém. Ele tinha a confiança do grupo. Amados, esse cara tinha uma vida dupla. E ele não percebeu que essa vida dupla estava sendo a sua própria destruição. Quanto mais Judas mentia, mais ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Vou falar uma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Sabiam que Adolfo Hitler se considerava um filantropo? Ou seja, que o líder dos nazistas acreditava que era uma pessoa interessada no bem da humanidade?
Ele acreditava piamente nisso, que ele era um homem bom. Mesmo mandando matar 5 milhões de judeus, ele achava que estava fazendo bem para a humanidade. Limpando a humanidade dessa raça de gente subdesenvolvida. É assim que pensava ele. Hoje a gente tem pavor. O símbolo nazista causa embrulha o estômago. Mas ele acreditava que era um homem bom. Acreditava na sua própria mentira. Assim aconteceu com Judas. Olha só, Judas viu mortos sendo ressuscitados, cegos de nascença serem curados, paralíticos andarem, viu demônios serem expulsos, viu Deus em pessoa se manifestando em carne e mesmo assim tomou a decisão de trair a Jesus. É necessário ter uma mente distorcida para fazer uma coisa tão insana como essa. O círculo vicioso da compulsão e vergonha gera uma divisão, uma cunha. O que é compulsão e vergonha? É o seguinte, Judas não precisava roubar. Ok? Judas tinha visto Jesus multiplicar o pão e o peixe. Ele sabia que todas as suas necessidades estavam garantidas na presença de Jesus. Por que ele roubava? Porque havia uma compulsão interna, não tratada, não exposta. Compulsões são estruturas de pensamentos que geram vontades. E vontades que não são saudáveis. Uma pessoa pode ter compulsão pela bebida. Outra pessoa pode ter compulsão pela imoralidade. Outra pessoa tem compulsão por poder. Geram desejos, essas estruturas de pensamento, e levam a comportamentos inaceitáveis. Então, aquilo que a pessoa deseja por dentro e aquilo que ela tenta aparentar exteriormente tomam caminhos divergentes. E a pessoa sofre o que a gente chama de crise de identidade. Porque ela não se reconhece exteriormente como a mesma pessoa que ela é interiormente. E isso gera um trauma emocional profundo. A pessoa que é assim, é uma pessoa em conflito, que não encontra paz. Porque ela tem vergonha de ser o que ela é por dentro, mas não quer deixar de ser o que ela é por dentro. Vejam só, aqui eu quero dar uma palavra de libertação para você. Todo ser humano já desejou em algum momento alguma coisa que sabe que é moralmente errada. Seja esganar aquele cara que cortou você no trânsito, ou seja, aquela pessoa do sexo oposto extremamente atraente que gerou em você que a proximidade gerou em você um desejo que você não pode ter. Certo? Qualquer um de nós teve isso. Isso faz parte da nossa natureza humana pecadora. Agora, você ter o desejo, reconhecer o desejo pelo mal e rejeitar o desejo torna você uma pessoa moralmente aprovada. O problema é quando esse desejo encontra cama, comida e banho no seu coração. Entende? Ter o desejo pelo mal não é o problema. Assim, por exemplo, se de repente, em algum momento, você se vê tendo pensamentos dos quais teria vergonha se fossem colocados em público, arrependa-se deles. Diga, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero querer isso. Então me ajuda. Então me ajuda a ser uma pessoa pura e limpa. E aí eu vou poder viver uma vida que te agrada. Você reconhece e pronto. Você trata com alguém, por isso ter um conselheiro é tão importante. Você abre o coração com aquela pessoa e diz, olha, eu estou tendo tentação nessa área aqui, o que eu faço? No mínimo, aquela pessoa vai orar com você. Se é uma pessoa madura, não vai pegar o telefone, você não sabe da última. O que o Ricardo confessou para mim?
né? Não tem como. Então, amados, é muito importante que você tenha conselheiros. O vício de compulsão e vergonha gera uma cunha entre pensamentos privados e personalidade pública. Havia uma constante inquietação no interior de Judas, que no final se tornou em um fato estabelecido. Ele deveria levar a cabo um plano totalmente diferente daquele em que os outros discípulos acreditavam, mesmo que ele continuasse aparentando ser um leal discípulo a Jesus. Na última ceia, quando Jesus mandou a Judas que saísse, o diabo já havia entrado no corpo dele. Nenhum dos discípulos suspeitou que ele fosse o traidor. Mas ele foi. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aqui eu quero mostrar uma outra coisa interessante. Observe como as pessoas às vezes têm atos de justiça que são totalmente inconsistentes com os seus outros atos. Por exemplo, vou mostrar aqui os sacerdotes. Qual que é a função do sacerdote? Vocês me veem como pastor de vocês. Qual que é a minha função? Em relação a vocês. Vocês sabem? Para que eu sirvo? Não é para fazer aparelhinho de som, embora seja uma coisa muito boa, né? Essa não é a minha função. O que é a minha função? Pastorear, certo? O que significa que eu tenho que levar vocês para Deus. Levar vocês a ter uma comunhão com Deus, uma vida honesta, a ter paz com Deus. Agora, vamos pensar naqueles sacerdotes lá para quem Judas vendeu Jesus. Compraram Jesus por 30 moedas de prata, certo? E Judas se vendeu. Bem, primeira coisa, se eu chegasse para o Ricardo, por exemplo, Ricardo, é o seguinte, eu estou querendo tirar o Arno da tesouraria, mas eu preciso de alguém que me ajude a espalhar voto contra ele. Aí eu te dou um por baixo, aí você me ajuda a botar o povo contra o Arno. Que tipo de pastor eu seria? Um lobo. Eu estaria levando a Ricardo a pecar. Não está acontecendo nada disso, tá? Exato. Já pegou fogo o negócio. Mas vocês entendem? Eu seria uma pessoa horrível. Agora você imagine o seguinte, meus amados. Esses sacerdotes disseram, olha, nós queremos acabar com a vida de Jesus. Muito crente, né? Então você vai lá trair Jesus para nós. Nós pagamos. Beleza. Aí eles estão sendo bandido assumido, né? Só que olha só, quando Judas vem arrependido, com remorso, dizendo, pequei, traindo sangue inocente, porque Judas não esperava que Jesus fosse condenado. Judas esperava que Jesus, pressionado pelas circunstâncias, mostrasse o seu poder. Na verdade, Jesus, se ele quisesse, dizia assim, morram todos vocês, todo mundo caía morto. É só ele falar. Quando Judas viu que Jesus ia ser crucificado, ele sentiu remorso. Não era isso que eu pensava que ia acontecer. Aí foi lá para os sacerdotes e disse, pequei traindo sangue inocente. Qual foi a resposta dos sacerdotes? Bem sacerdotal, né? Não tem nada com isso. Imagine você buscando seu pastor, dizendo, olha, eu cometi um pecado horrível. Se exploda. O que você acha o pastor responder isso? Azar o seu. Foi o que eles fizeram. E aí, então, veja a atitude honesta e espiritual deles. Judas jogou aquelas moedas no chão, e aí eles pegaram, cataram as moedas e disseram assim, nós não podemos colocar isso no ofertório, porque é dinheiro de sangue.
Qual é a diferença entre comprar a traição de Judas, deixar Judas ir para o suicídio e não colocar dinheiro de sangue no ofertório? Qual que é a diferença? Não tem nenhuma. Mas eles se julgavam espirituais. Eles achavam que eram gente boa e que não tinha lógica pegar um dinheiro de traição e colocar no ofertório. Mas tinha lógica trair alguém e matar alguém inocente. Vocês veem como a mente mente para a gente? E aí eu quero trazer para uma última coisa. Quando a realidade vem à tona, o enganador normalmente fica chocado. E quando a realidade da qual não podemos escapar se combina com falta de esperança, surgem pensamentos de suicídio. Eu não quero dizer que toda pessoa que se suicidou é um traidor, um Judas, mas eu quero dizer que pessoas que vivem uma vida de falsidade acabam entrando em ações tão pavorosas que acabam levando a um desespero tão profundo que acabam tirando a própria vida. Nem toda pessoa que se suicida é traidora, falsa, hipócrita, mentirosa. Existe muita gente boa que sofreu de uma doença química e orgânica chamada depressão física, quando o cérebro não tem os hormônios necessários para o bem-estar. E isso é uma característica que pode ser tratada com remédios. Mas estou falando de pessoas cuja hipocrisia levou tão fundo no poço que elas não tiveram mais outra esperança na vida senão acabar com o seu próprio sofrimento, se matando. Amados, essa é uma grande verdade. Pecado mata. Qualquer pecado mata. Então, uma palavra de libertação para vocês. Diga não ao fingimento. Não seja cínico, né? Que o cínico é aquele cara que não finge, mas diz, eu sou mal mesmo e azar o seu. Certo? Esse é o cínico. Agora, a pessoa transparente é aquela pessoa que busca alguém para acabar com a mentira no seu coração. Pare de fingir. Não finja que é crente, seja crente. Pare de mostrar para os outros uma casca bonitinha. E eu falo, gente, eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei que se eu não me agarrar com Cristo, eu sou uma pessoa terrível. E o mesmo é com você. Querido, que a mentira e a dissimulação nunca encontrem morada em sua vida. Que você seja uma pessoa autêntica, inclusive para reconhecer os pecados com os quais você tem luta. Que você tenha autenticidade para que nunca a hipocrisia leve a deformar a tua estrutura de pensamento a ponto de você não perceber mais o que é perverso e o que não é. Como aqueles sacerdotes que estavam com medo de colocar dinheiro de sangue no ofertório, mas não tinham nenhum pudor em levar uma pessoa inocente à morte. Percebeu? Então, o meu desejo hoje é estabelecer uma decisão no teu coração. Fora com a hipocrisia. Quando você tiver detectado uma coisa da qual você precisa se livrar, você tenha coragem de trazer à luz na presença de irmãos maduros. Não vai trazer na presença do mais fofoqueiro da igreja, né? Que aí você está acabando com a sua possibilidade, com a sua vida social. Mas sim, pessoas maduras você deve ter na tua vida que saibam dos teus podres e te ajudem a vencê-los. Fazendo isso, dificilmente você cai. Dificilmente. O erro de Judas foi que ele não era transparente. Pedro
traiu Jesus da mesma forma. Disse que Deus me amaldiçoe se eu conheço esse homem. Mas por que Pedro foi perdoado e Judas não? Porque Pedro não tinha pudor nenhum de dizer, eu errei. E não tinha vergonha nenhuma de dizer, eu não mereço estar na presença de Jesus. Ele era quebrantado. Em vez de manter as aparências, ele disse assim, eu falhei. Então Jesus disse, pois agora é que eu quero você mesmo. Porque eu quero pessoas autênticas, não fingidos. Querido, você não imagina a liberdade que você vai ter nesse processo. O diabo vai olhar para você e vai dizer, eu quero pegar esse cara de algum jeito, mas não tem nada que ele pegar, porque o diabo se pega na mentira. E você é totalmente verdadeiro, por dentro e por fora. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé e orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos, Pai, que ela nos transforme, nos liberte e nos faça instrumentos para a libertação de muitos. Nos ajuda, Senhor, a não termos atitudes escondidas, uma agenda dupla, um comportamento secreto. Pai, nos ajuda a sermos aquilo que deveremos ser. E nos ajuda, Senhor, sempre a encontrarmos pessoas com maturidade para nos ajudar a viver nessa transparência. Obrigado, Pai, por essa comunidade tão agradável, de pessoas sinceras e desprovidas de si mesmo. Pai, que nosso ambiente continue sendo assim, de pessoas que procuram a Tua glória, a Tua presença. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.